disse para eles aqui antes da nossa gravação começar: se você veio para essa mensagem por causa do título, o que é muito provável, que é ter a certeza de Deus, se é Deus que está falando com você e que não é a voz da sua cabeça, eu quero dizer que você é muito inteligente. Não, senhor, obrigado. Você é muito inteligente. Sabe por quê? Porque quem deseja a vontade de Deus não erra. Quem se move pela palavra de Deus não erra. Só que eu preciso tirar uma mentira que te contaram muitas vezes. Disseram para nós que se é vontade de Deus é leve, nada dá errado, que tudo dá certo quando é vontade de Deus. Mas eu preciso dizer para você que não, que às vezes na vontade de Deus há guerra, que na vontade de Deus há tentativas. Tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3. E isso não é porque a vontade de Deus não é para você, não, é só porque o seu processo ainda está acontecendo. E eu quero declarar que você não vai desistir porque não deu certo na primeira vez. Você não vai parar porque aparentemente não é a vontade de Deus, porque está tirando até a noite de sono. Mas eu quero dizer para você que se você tem a certeza que Deus está falando com você, vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, até que uma hora o caminho vai se abrir completamente e você vai passar por ele. A vida com Deus não é daqueles que desistem no primeiro mar que se fecha. Amém? Eu só quero te pedir um favor muito importante. Agora, é rápido de fazer. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Assiste até o final, comenta, compartilha. E o comentário dessa mensagem é: eu vou fazer novamente. Melhor, deixa eu pensar, peraí. Dá para fazer algo melhor. Se der errado e for de Deus, eu tento de novo. Boa. Se der errado, mas for de Deus, eu tento de novo. Amém? Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso é rapidão. Às vezes você não é inscrito ainda e assiste toda a segunda mensagem. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui. Por último, nossa associação evangelística. Meu convite para você é: seja parte do que Jesus está fazendo. Alguns dias atrás falava com um amigo meu e ele dizia para mim: olha, eu queria há muito tempo alguma coisa que glorificasse o nome do Senhor, que abençoasse as pessoas, para ser parte, mas não confiava. Então agora eu achei. Eu queria que você soubesse que aqui são milhares de pessoas abençoadas, vidas alcançadas, discipuladas e tanta coisa acontecendo. E para você ver, é só entrar no Instagram da AE Dave Leonardo, ou seja um doador ou um voluntário, e todas as informações estão abaixo. E agora vamos para a mensagem em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Eu vou ler o texto bíblico agora, porque para mim isso aqui foi libertador. Porque algumas crenças erradas são formadas ao longo do tempo, não por maldade de quem nos ensinou assim,
mas porque algumas histórias não se repetem. Não sei se você tem essa impressão, mas parece que algumas coisas para alguns é tão fácil, e às vezes para outros é tão difícil, não é verdade? Para alguns você olha, a pessoa foi, aconteceu e você diz, meu Deus, mas por que é tão fácil? E aí você pensa, não, é porque para ele é vontade de Deus, para mim não é vontade de Deus. Então, eu quero ir para a palavra com você. Em Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 22. Esse texto é Moisés discutindo, reclamando com Deus. E você vai entender o porquê. Diz o texto: e Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que tratastes tão mal a este povo? Por que é que me enviastes? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. O que eu quero falar para você aqui de uma maneira parafraseada e objetiva é: Moisés está dizendo para Deus: Deus, depois que eu te obedeci, as coisas pioraram. Eu vou falar para você entender com o português mais claro que existe. Deus, depois que eu resolvi entregar minha vida para o Senhor, a minha vida piorou. Deus, depois que eu entreguei minha família, só está dando treta. Deus, depois que eu comecei a querer viver a tua vontade, está dando tudo errado na minha vida. Algumas coisas deveriam avisar a gente primeiro. Por exemplo, quando você aceita a Jesus como seu Salvador, é importante que você saiba que a sua vida vai virar uma loucura, pelo menos no começo. Porque você vai viver uma faxina absurda antes de começar a viver aquilo que Deus tem de fato para você. É como se fosse um processo de mudança que é necessário para que você acesse tudo aquilo que Jesus tem para você, sabe? Então, antes de melhorar, piora. E é importante que alguém avise você que isso é a vida como ela é. O problema é que nós, quando recebemos a palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, a gente romantiza tudo. A gente coloca flores aonde não é para ter flores. A gente acha que então tudo vai dar certo. Então a gente acredita que a nossa vida basicamente vai se tornar foram felizes para sempre, e todas as coisas acontecerão da maneira mais fácil. É como se a gente tivesse um facilitador em todas as áreas. Mas eu preciso te dizer que não é assim. E isso dar certo não é sinônimo que Deus está com você. Aliás, isso é a primeira coisa que a maturidade na fé exige de nós. Entender que nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que reluz é de fato valioso, sabe? Às vezes as nossas maiores crises estão nas melhores ofertas. E eu parto de um lugar onde vivi um trauma familiar, que é ouvir do meu pai aos 16 anos que todo da dor e sofrimento que nós vivemos na nossa vida foi porque ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Então, desde que me entendo por gente, desde quando comecei a tomar as decisões, então eu oro para tudo, eu peço a Deus tudo. Só que eu também aprendi que mesmo quando tenho a certeza que Deus é comigo, nem sempre vai dar certo da maneira que eu gostaria que desse. A promessa ela é incrível, mas o deslocamento da promessa às vezes é tortuoso. A promessa de Deus é extraordinária, mas às vezes o processo que nos leva para esse lugar é humilhante, ele é cansativo, ele é pesado, mas é parte daquilo que a gente vai viver. E quando a gente encontra essa realidade de Moisés falando com Deus, você vê que a crise dele não é com o Faraó que obstrui
a passagem que diz que vai liberar e não libera, que ao invés de liberar, pelo contrário, multiplica o sofrimento do povo e coloca em trabalho dobrado. Imagina, esse homem, Moisés, recebeu um chamado, e o chamado dele não é convencional, o chamado dele é uma palavra liberada sobre aquele povo há muitos anos atrás. 400 anos antes, havia uma expectativa de um libertador que se levantaria, de um homem que Deus colocaria para libertar aquela nação escravizada pelo Egito. E esse homem é Moisés, um fugitivo, um homem com problemas de dicção, um homem que havia um histórico pesado sobre ele. E aí Deus aparece para ele na sarça, e aquele momento é incrível, é extraordinário imaginar que Deus estava na sarça falando com um homem como Moisés. Então tudo é brilhante, tudo é incrível, tudo é extraordinário. E aí a sarça pega fogo, o cajado vira serpente, a serpente vira cajado, a mão fica leprosa, a mão fica curada. E tudo isso era Deus dizendo: olha, Moisés, eu estou com você, você vai ser o libertador do povo, você vai fazer os sinais e o povo saberá que eu sou na sua vida. Então vá até Faraó. Então tudo é incrível, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso, até ele chegar em Faraó, e Faraó diz o quê? Não vou libertar. 10 pragas depois, entende? O momento que Moisés entrou na sala de Faraó, a vida do povo piorou. Não é loucura imaginar? Imagina o seguinte: Daniel, ele é um garoto de Deus, e no dia que ele resolveu obedecer de maneira poderosa, na verdade ele já obedecia, mas agora de maneira pública, ele foi perseguido. José recebeu uma mensagem incrível do Senhor, um sonho, aonde ele seria governador. Dias depois estava preso no cárcere. Já parou para pensar que as grandes histórias da Bíblia carregam em si suas dores, que para nós não são pertinentes, porque a gente olha para o final e não quer acessar o meio das coisas? Sabe por que a nossa vida às vezes não vai? É porque a gente quer o final, mas não quer o meio para tanto. Ou a gente espiritualiza aquilo que não deveria espiritualizar. A gente está tão acostumado a colocar a culpa em Satanás, que parou de pegar caminhos corretos, porque está dizendo que ali não é o lugar. Então é muito mais fácil a nossa vida. Se dá errado, não, Deus não quer, e a gente para. Não deu certo na primeira, a gente diz: não, Deus não quer, a gente volta. Sabe, eu queria muito que você entendesse isso, porque tem muita gente que aborta planos de Deus porque acreditam ser da cabeça, porque na primeira tentativa já não deu certo. Você romantizou demais. Então você imaginou que não, vai dar tudo certo, vai ser leve, vai ser mil maravilhas. E aí você se deparou com a realidade, cheio de inimigos, cheio de pessoas que não querem que você chegue aonde Deus falou que você vai chegar. Acusações, calúnias, perseguições, pessoas más, caminhos fechados, portas trancadas. Mas lembre-se, portas trancadas que o homem trancou, você vai abrir, porque Deus está na sua frente. Só um amém. Eu vou falar de novo: se alguém fechar uma porta no seu caminho e Deus estiver com você, essa porta será arrombada, será destruída. Portas que homens fecham, Deus abre. Agora, portas que Deus fecha, homem nenhum consegue abrir. Então entenda, se não deu certo na primeira vez, mas Deus está com você e a palavra permanece, bata de novo. Tente outra vez, vá novamente, não desista. Essa é a questão. Eu confesso para você que aconselhei errado durante muito tempo. Eu tinha uma falsa realidade criada dentro de mim, de acreditar que algumas coisas são para todos. Não, tem gente que para viver uma gestação de um filho teve 6 inseminações artificiais, teve 4 perdas até nascer a criança. E aí você olha para aquela pessoa e diz: não era da vontade de Deus. Não era, mas cada um tem um processo, não tem como explicar. Teve um que nasceu rico, comprou a casa que queria, comprou o carro que queria. E aí você tem uma palavra sobre governo, você tem uma palavra sobre prosperidade. Você nasceu na casa errada. Você nasceu no lugar onde
tudo dividia, aonde o pão que você comia era dividido com 8 irmãos. Então para você essa palavra não parece verdade, e aí você não aceita porque diz que não combina com a sua realidade. Aí ou você tenta uma vez e não dá certo, você tenta outra vez e para. O maior inimigo daqueles que querem viver a vontade de Deus é a falta de constância e a coragem para crer contra o impossível. Se você tem constância e você crê contra o impossível, o não é não para você. Se um homem deu não, para você não é não. Se alguém disse que é impossível, para você não é impossível, porque o Deus que você tem dentro de você e a palavra que você carrega te apontou para o lugar que você já sabe que vai chegar. Então não importa o obstáculo, você continua. Não importa o tamanho da pedra, você passa por cima. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus acalma. Não importa o tamanho do inimigo, Deus derruba. Você permanece, você só não desiste. O primeiro obstáculo não fará você parar, o segundo obstáculo não fará você desistir. Eu estou liberando uma palavra sobre você, não sei se você está recebendo. Eu vou falar de novo. Os obstáculos não farão você desistir da palavra que Deus tem para você. O fato de que deu errado uma vez não significa que vai dar errado novamente. Ei, se Deus está com você, os obstáculos não te paralisam, os nãos não fecham as portas, os caminhos quebrados não obstruem a sua passagem, porque se Deus está com você, não há homem que consiga parar, não há pedra que consiga interromper o seu caminho. Então entenda, o fato de Deus estar com você não significa que as guerras não haverão, mas que todas elas serão vencidas em nome de Jesus. E eu vou falar para você, a maior loucura do ser humano é achar que agora, na nossa vez, vai ser fácil. Não, na minha vez vai ser de boa. Mentira para você, lindo. Só tá pior. Só fica mais difícil. Cada dia é mais difícil ser crente. Cada dia é mais difícil amar Jesus publicamente. Cada dia é mais difícil. Não acredite no que estão dizendo. Aí eu vou voltar para Moisés. Moisés vai até o Senhor e diz: Deus, olha, o Senhor viu o que aconteceu? O Senhor falou comigo, eu te obedeci. A palavra é essa: eu te obedeci. Eu te obedeci e as coisas pioraram. Irmão, eu vou falar algo aqui, eu não vou nem falar, eu vou ler na Bíblia. E você tem que prometer que você vai dar um glória a Deus sinistro. Sério, isso aqui, irmão, eu vou falar. Eu queria ter lido antes. Eu queria ter lido numa estação da minha vida que eu estava vivendo uns B.O. tão grande, mas tão grande, que eu queria ter lido isso daqui, porque era a minha oração. Deus, eu te obedeci e piorou. Eu fiz o que o Senhor mandou e perdi o meu trabalho. Eu fiz o que o Senhor mandou e eu só tive perda até agora. Eu não ganhei nada, eu só estou tendo prejuízo. Olha o que eu fiz, eu te obedeci e a vida parece que descambou. Posso ler? Moisés bonitinho está falando isso para Deus. Aí Deus fala para ele, capítulo de número 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora, expectativa. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó. Não, foi fraco. Ô Moisés, você está vendo o teu lado, agora você vai ver o que eu estou vendo. Você vai ver agora o que eu sei fazer de melhor. Confia em mim, Moisés. Vou ler de novo, tá? Ei, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da terra,
E Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aleluia! Não, irmão. Ele está dizendo: ei, Moisés, eu sou o Senhor, Moisés. Faraó prejudicou, mas eu vou fazer acontecer. Fecha um caminho, eu abro outro 100. Tranca uma porta, eu abro 1000 portas. Quebra uma ponte, eu construo outra. Deus não é paralisado pela maldade humana. Deus não pode ser paralisado pelos seus inimigos. Deus não pode ser paralisado por nada. Se Deus falou que fará, Ele vai fazer através de você, apesar de você. Você só precisa confiar nele e descansar. Pode ter parecido que piorou, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo os seus decretos. Vou continuar. Meu Deus. Agora vai. Continua. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com o braço estendido. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira da terra dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei por herança. De novo ele diz: eu sou o Senhor. Deus está chamando você para tentar de novo. Deus está chamando você para crer contra o impossível. Deus está querendo que você lembre que a palavra dele ainda está de pé, que por mais que homens disseram não para você, o sim dele ainda está de pé, que por mais que tentaram fechar os teus caminhos, ele fará um caminho para você passar. Por mais que todos dizem, por mais que a sua fé e talvez a sua realidade de agora desmonta toda a palavra que recebeu, a palavra para você é: tente de novo. Não desista da palavra que ele liberou sobre você. Piorou depois que você obedeceu. Ficou mais difícil de crer depois que agora você sabe o que ele tem, porque o que ele tem é tão maior do que você imaginava, de tão grande perto daquilo que te falaram, que eu sei que é difícil. Mas creia e tente de novo. Não desista do caminho porque ficou difícil. Não desista da vontade de Deus porque parece impossível para você. Não, tenta de novo. Bata na mesma porta que Deus já mandou você bater. A cada dia que você acha que perde, é Deus construindo em você um caráter sólido.
É Deus fazendo em você e através de você coisas que você não vai nem se reconhecer no espelho daqui a alguns dias. Você vai se tornar a mulher mais forte que nunca viu na sua vida. Você vai se tornar um homem que nunca imaginou que se tornaria, porque todos aqueles que não desistem, todos aqueles que permanecem no caminho do Senhor, mesmo difícil, mesmo sendo, perseguido, mesmo às vezes tudo dizendo o contrário, aqueles que perseveram vivem exatamente o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus que nenhuma voz de um inimigo, não, eu quero declarar no nome de Jesus que por mais que a sua vida, depois que obedeceu ao Senhor, ficou difícil, por mais que depois que você sabe do futuro por causa da palavra que recebeu, parece agora impossível, eu quero declarar que nada disso vai impedir de você viver a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai desistir, a porta vai se fechar, mas você não vai desistir. O caminho vai ficar estreito, mas você não vai parar. Pelo contrário, você vai avançar sobre tudo. Você vai conseguir, Ei, é para você essa palavra, você vai conseguir. Disseram não, mas vai dar certo. Deus não desistiu da palavra que liberou para você. Portanto, você não está liberado para desistir da palavra. Não desista daquilo que Ele já declarou. Mas David piorou depois que eu obedeci. Ei, lindo, não importa. Não desista da palavra que Ele não desistiu. Você não está liberado para desistir da palavra. Você não está liberado para voltar atrás. Permaneça, persevera, bate de novo, vai em frente de novo, siga em frente, não para, tenta de novo. Deus não desistiu, portanto você não está liberado para desistir. Por mais que o caminho esteja apertado demais, por mais que tudo pareça impossível, se você tem a palavra, você tem tudo. Pode até parecer que está dando errado, mas eu quero declarar que no nome de Jesus, essa sensação é temporária, e todo obstáculo será derrubado, todo inimigo cairá por terra, e Deus prevalecerá através de você. Faraó tentou, não conseguiu. Faraó tentou e não conseguiu. Deus mandou 10 pragas, lembra da mão forte? Você não vai deixar o meu filho? Tem certeza? Tem um texto na Bíblia que eu amo que diz: toma cuidado para não ser encontrado lutando contra Deus. Isso é perigoso. Se alguém está lutando contra Deus para prejudicar você, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Só descansa. Assiste o filme. Bate, que a porta será aberta. Mas deixa Deus fazer. Não coloca a mão aonde você não deve. Não tente justiça com as próprias mãos. Vou te contar uma história e prometo que termina aqui. Uma vez, eu era só um garoto pregando o Evangelho. E me lembro que eu gravava DVD na época. Quem lembra da época do DVD que a gente assistia as coisas no DVD, lembra? Eu tinha um DVD de mensagem chamado Medo de Deus. E esse DVD de mensagem era uma parte do sustento da minha família. Me lembro de um dia que eu fui na casa do rapaz que imprimia, os DVDs, fazia capa e tal. E ele me falou naquele dia: Dave, você conhece essa igreja? E era uma das maiores igrejas do Brasil. Falei: sim, imagina, cara. Já pensou um dia Deus abrir a porta e eu poder pregar lá? Aí ele falou assim para mim: eu vou te ajudar. Falou: ele é meu amigo, eu vou te ajudar. Fiquei com aquela palavra no meu coração.
imprimia os DVDzinhos com ele, voltava para casa e tal. E aí um dia recebi um convite para pregar naquele lugar. Não foi ele que me fez fazer o convite ou receber o convite. Eu recebi o convite e na semana que estava chegando para ir, me lembro que recebi uma ligação dessa igreja cancelando a minha ida. Aí eu fiquei perplexo, por que cancelaram na semana? E aí liguei para a líder, me lembro, era dia do meu aniversário, 9 de abril. E aí falei para ela, por que cancelou? Ela, Dave, eu não sei se eu falo para você, não sei se eu posso dizer. Falei, por favor, eu estou perplexo, eu não sei o que aconteceu. Ela falou, um pastor aí da tua cidade ligou para o pastor daqui e falou coisas horríveis sobre você. Falei, não entendi. Falou, Aí começou a falar as coisas que ele havia falado. Eu fui ficando em pânico no telefone. Falei, meu Deus, como que esse cara inventou isso? Quem que é ele? Aí ela falou, não posso falar, não posso. Falei, não, pelo amor de Deus, fala quem foi. Meu Deus, eu preciso saber quem é. E aí ela disse o nome da pessoa. Sabe quem era? O rapaz que falou para mim que um dia me colocaria lá para pregar o evangelho. É muito louco, né? Porque são fases da vida que a gente diz, vou desistir então. Quando você começa a acreditar que homens são responsáveis para que você chegue no lugar que Deus deseja, você será frustrado. Agora, quando você entende que Deus faz através de homem, apesar dos homens, Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que haja obstáculos absurdos para você passar. Sabe o que eu fiz? Dobrei os meus joelhos, eu e a minha esposa, me lembro como se fosse hoje. Oramos, choramos, entregamos ao Senhor. Falei, Jesus, faça justiça por nós. Acusações, elas eram muito pesadas. Faça justiça por nós, Senhor. Chorei com a minha esposa, dia do meu aniversário, era o final da noite. Era dessa maneira que eu estava celebrando. No outro dia de manhã eu acordo com a ligação da líder, dizendo, Dave, olha, você vai vir, tá bom? Falei, como assim eu vou ir? Pois é, o pastor ligou para mim e disse que é para dar uma chance para você, porque ele acredita que não deva ser verdade, porque foi coisa demais contada. Quando o diabo quer te prejudicar, ele se perde no excesso. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quando o inimigo quer te prejudicar, ele perde no excesso. E quando ele perde no excesso, Deus entra com a mão forte. E aí quando Deus entra com a mão forte, meu lindo, não há nada que se oponha àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Resumindo, o tempo passou. Tive que perdoar esse irmão. Tive que perdoar ele, não foi fácil. Mas tive que perdoar para poder seguir em frente. Mas naquele dia ficou claro para mim uma coisa, e é dessa maneira que eu termino. Não é porque deu errado no começo que será errado para sempre. Não é porque a porta aparentemente se fechou que o seu caminho foi entulhado e você não vai conseguir. De fato, a única coisa que importa é a palavra de Deus em nós. E se você tem uma palavra, você tem tudo. Será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que está liberando sobre mim essa palavra? Bom, você já tem uma das respostas. Mesmo dando errado, mesmo parecendo impossível, ainda assim
você pode crer que Deus está no controle e que sim, Ele vai fazer tudo aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar nas... Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E essa palavra eu tenho certeza que vai ativar algo muito poderoso dentro de você. E que no nome de Jesus, coisas que estavam pausadas na sua vida, realidades muito distantes, o Senhor vai trazer através de uma atitude de posicionamento seu. A pergunta da mensagem é: no que você confia? Aonde está a sua confiança? Mas antes, eu vou te fazer um pedido rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo que você puder essa mensagem. E essa mensagem hoje é em homenagem a uma pessoa que o Senhor Jesus recolheu enquanto essa série estava gravada, em homenagem ao pai do Cleison, para que fique registrado na história a memória do seu pai, meu lindo. Amém? Que você vá longe, que o nome de Jesus seja glorificado através de você. E que o Espírito Santo, que é maravilhoso, conselheiro, conforte o teu coração e te prepare para uma estação extraordinária. Amém. E você? Vamos pro vídeo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Aleluia. Fala para quem está perto de você. Vai chegar um dia que os teus adversários vão ficar desacreditados, que mesmo enquanto tudo está dando errado, você segue olhando para Jesus, confiando nele. Mesmo quando algo foge do controle, você permanece na presença de Jesus. Ai, tá difícil. Ai, Jesus, me ajuda, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, algumas histórias são muito emocionantes. Não estou dizendo que outras não sejam, mas eu gosto muito daquelas histórias que aparentemente o fim está escrito no começo,
mas no fim, o final é totalmente diferente do que foi previsto, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existem algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas, porém aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. 3 aleluias. Eu vou dizer para que você entenda: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu vou falar até alguém dar um glória a Deus bem alto. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena. Então agora, compreendendo isso, nós entramos na história de Ezequias. E Ezequias era um homem fiel a Deus. Aleluia. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. Tá bom, 3 améns, eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou. E o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora. E Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Assíria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. Eu vou melhorar. Todas as cidades estão destruídas, mas ainda uma permanece de pé. Todos os reis foram subjugados, porém ainda um resta de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos fracassam, enquanto todos se destroem, o fiel permanece de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto para todos está dando errado, para o dado da pesquisa ainda não se tornou um fato.
O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Ah não, lindo, eu preciso que você renove a tua força urgente. O forte não tem poder sobre o fraco, porque o fraco tem o segredo, e o segredo tem um nome, e esse nome o tornou forte. Só que loucura tem limite. Chega uma hora que você olha e diz: já era. Fala pra quem tá perto de você e fala assim: já era. Tem hora que não dá mais pra acreditar não. Tem hora que vai ficando difícil. Você vai olhando e vai assim: ai, tá chegando. E aí a gente fica desesperado. Só que aí a Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você está aqui, os teus inimigos estão em volta, e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo: ei, rendam-se. E aí um homem chamado Ezequias diz: nem a pau. Não, irmão, pelo amor de Deus, tá todo mundo dizendo assim: não vai dar certo, desiste dessa varada, você vai ser destruído pela estatística, não vai rolar pra você. Aí um se levanta e diz: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos correr da batalha, nós não vamos fugir da guerra, nós não vamos sucumbir, nós vamos permanecer de pé. Aí, só que aí, irmão, eu preciso que você entenda que quando a loucura é demais, quando a fé transcende a lógica, aí, irmão, o inimigo vai enviar os seus emissários para colocar uma pulga atrás da nossa orelha do tamanho de um elefante. Rabsaque é um enviado de Senaqueribe, e ele não é um enviado para matar Ezequias, ele é um enviado para arruinar a mente de Ezequias. O que a gente precisa entender, que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés do inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso. O que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando a vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está sucumbido ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Vamos até você entender. Esse homem atemoriza o coração de Ezequias. O que ele não sabe é que Ezequias não é igual Roboão, ou Jeroboão, perdão. Ele não é igual a Absalão. Ele é um homem
fiel a Deus. Amém. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Pergunta: qual é? Então vamos de novo. Tudo que é ensaiado fica melhor. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma morte iminente, Ezequias toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo. Faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente. Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias, por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. Eu vou melhorar. A primeira notícia era: impossível de dar certo. A segunda notícia era: já era, deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é: não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos. O diagnóstico é contrário. Não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer. Não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Esqueça dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um pai que tem uma filha especial e o trabalho dele na internet é amaldiçoar a existência de Deus, porque ele não perdeu a guerra ainda de fato, porque a menininha está viva, mas ele já desistiu. Ele desistiu de tudo. Então agora a missão dele é fazer aqueles que ainda estão de pé desistir da guerra antes que ela termine. Fala para quem está perto de você: a guerra só termina quando o último soldado deita. Ai, meu Deus do céu da minha alma, vai ficar difícil agora. Porque então
está claro que a guerra é iminente e a derrota vai chegar. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos, e a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. Meu Deus, 4, glória a Deus, você não entendeu, vamos de novo. Há uma guerra iminente, a derrota é certa, mas um homem permanece fiel, procura Deus na sua oração, se arrepende e traz um homem cheio de Deus para ouvir a voz do Eterno. O nome dele é Isaías, e Isaías trouxe uma resposta de Deus sobre Israel. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Não, você não entendeu. Ele não está dizendo vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo: antes da guerra começar, ela será paralisada. Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos. Ninguém está enfrentando problema agora, porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença. Vou te contar um testemunho. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque isso não pode ser marketing. E o que a Bíblia diz é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E como eu fiz com o meu recurso e não com o seu, eu não falei nada. Se fosse com o seu, eu prestaria conta, mas como é com o meu, não precisa. Mas para que valha de um testemunho para você, esse ano, no final dele, no final de 2024, porque nós já estamos em 2025, lembrem. Você tem noção que você está em 2024 ouvindo que os outros vão vir em 2025? Você já está aqui, você já está 3 meses na frente já, meu lindo. Você está em dezembro e está no final de janeiro já, bebê, relaxa. Escute aqui. Eu estou entrando no meu apartamento, escute isso. E aí tem uma carta na porta do apartamento. E essa carta era para qualquer morador que passasse por aquela porta. E adivinha quem passou? Foi eu. Pego a carta, é uma menina que escreve em nome do irmão autista de 4 anos. Esse irmão é um menininho especial que o sonho dele é ter uma bicicleta. E a menininha narra toda a história da família. A mãe é uma mãe solo, que tem 3 filhos, paga o tratamento da criança, não tem dinheiro de comprar uma bicicleta para ela. A mulher, essa família não sabe quem mora lá, não sabe quem eu sou, e está tudo perfeito e maravilhoso.
Eu entro dentro de casa, falo com a minha esposa: olha o que eu vi aqui, não vou aguentar, vamos ter que ligar. Pego o telefone, tem um número, ligo, a família atende, uma mulher atende. Eu falo: oi, tudo bem? Meu nome é Dave, eu recebi uma carta da sua filha. E aí a mulher diz: eu não me acredito. O que o senhor quer? Eu falei: eu quero ajudar o que vocês pediram na carta. Calma, que é só a primeira parte. Aí ela começa a chorar e ela diz: meu filho, é o sonho dele e tal. Tudo muito simples de resolver. Compramos a bicicleta, compramos presente para as duas filhas, uma de 15 e outra de 12. Sabe qual que era o sonho das meninas? Um penal e uma mochila. E a outra um kit de maquiagem. Tá vendo? Tem gente que está dizendo: o dia que eu for rico eu vou ajudar muita gente. Você não precisa ter muito para fazer. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disponível. Se você for fiel e generoso, Deus faz muito com o pouco que você tem. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre muito. Minha esposa falou: vou no mercado, amor, vou comprar tudo o que eu quero para nossa casa, só que a gente vai levar na casa deles. Minha esposa comprou comida para 3 meses lá. Irmão, tudo de que é gostoso, que a gente ama, a gente comprou. Minha esposa comprou. Colocamos tudo no carro, chegamos lá. Entro na casa dela. A casa, irmão, era do tamanho desse tapete do palco, a área social da casa. Pequenininha, tudo organizado. Me deu uma alegria de ver aquilo. Sabia que havia zelo, sabia que havia, sabe, cuidado, tudo organizado. Cortininhas na frente do armário de comida, os brinquedos todos organizados. Quando essa criança me viu, ela é uma criança autista não verbal, mas ela fala. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. O diagnóstico diz uma coisa, a realidade diz outra. Calma que vai chegar no testemunho. Eu dou tudo para ela. Descarregamos na casa bicicletas, os presentes para ela. Minha esposa comprou também e tal. E nós super felizes. E aí ela diz: muito obrigado por vocês terem feito isso por mim. Aí eu falei: minha linda, não é nós que estamos fazendo. Nós somos instrumentos de um Deus que está cuidando de você. É o Senhor que está olhando para vocês. E aí a lágrima dela começou a correr e ela disse: muito obrigado por falar isso para mim. Eu estou tão decepcionada com pessoas de Deus. Ela pediu para um pastor orar para que o filho dela seja curado. E o homem disse que Deus não cura crianças de autismo. Eu não fui lá para levar comida, não. Deus podia usar qualquer outro. Eu não fui lá para levar uma bicicleta. Deus podia usar qualquer outro. Mas eu fui lá para dizer para ela que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Que não há diagnósticos que possam paralisar o poder de Deus. Que não há nada que Ele não possa fazer. Que não há absolutamente nada impossível para Deus. Não há nada. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sei de que maneira o Evangelho foi apresentado para você. Mas o Evangelho que eu creio, o Evangelho que está na palavra diz: porque para Deus nada é impossível. Então, meu lindo, esqueça todas as outras vozes e escute apenas essa. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há milagre que Ele não possa operar. Não há diagnóstico que Ele não possa reverter. Não há absolutamente nada que tenha o poder de paralisar o poder de Deus sobre a sua vida. Se você dobrar os seus joelhos e com fé clamar aos céus, o Deus que você serve é poderoso para responder a tua oração. E Ele faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, diga para alguém que está perto de você: não importa o diagnóstico, não importa a história, não importa o caos, para Deus nada é
impossível. Eu terminei orando por aquele garotinho que estava tão feliz com a bicicleta que não conseguia parar. E ela disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre e eu vou poder celebrar esse milagre. Não é mais sobre autismo, é sobre fé. Não é mais sobre uma criança, é sobre um Deus que ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então entenda, lindo, eu não estou dizendo para você que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede, mas estou te dizendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Você compreende o que eu estou te dizendo? Não é sobre uma falácia, é sobre uma fé que te encoraja a não desistir mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Chega de pessoas que nos desestimulam a viver um milagre porque preferem a lógica ao invés do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías se levanta e diz: ei, nenhuma flecha será lançada contra o nosso povo. Sabe o que aconteceu? A noite caiu e um anjo do céu entrou no meio da Assíria. Não, você não pegou. Vamos de novo. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém. Ezequias não precisou desembainhar a espada. O exército não precisou se levantar para guerrear, porque nenhuma flecha foi lançada sobre Jerusalém. Calma, que ainda não acabou. E naquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento do exército da Assíria. Pergunta: o que aconteceu? Um anjo destruiu 185.000 soldados. Não, irmão, peraí, não é possível. Se fosse 300, ia aparecer com filme. Aí vocês iam dizer: nossa, já vi num filme. Então eu vou te lembrar, é um território pequeno, sem uma força bélica para vencer a guerra, mas um homem decide dobrar os seus joelhos, arrepender-se dos seus caminhos, procurar um homem cheio do Espírito Santo como boca de Deus, e Deus não deixou de responder, e a resposta foi: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. E naquela noite um anjo destruiu um exército de 185.000 soldados. É que para quem confia, algumas guerras nem precisarão de espada. Para quem confia no eterno, às vezes o silêncio se torna a melhor arma de batalha. Meu Deus do céu. Não quero que você me leve a mal, lindo, mas olha, existem guerras que você vence com espadas. Existem guerras que você vence gritando. Mas existem guerras que o seu silêncio é a maior resposta daquilo que você crê. E no teu silêncio Deus vai agir. E no teu silêncio, mesmo sendo injustiçado, humilhado, perseguido, Deus vai agir. Mesmo todos zombando, rindo de você, dizendo que não vai dar certo, no teu silêncio Deus se levantará do trono, descerá em teu favor, e nenhuma mão erguida será necessária para que a guerra acabe, mas o Senhor vencerá a guerra, e você será convidado a assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida.
Eu tenho uma palavra para acabar. Eu tenho uma palavra para acabar. Essa palavra é para você que confia no Senhor, que crê de todo o coração que Ele tem poder para fazer coisas improváveis, impossíveis, mas que está cansado de esperar. Para você que os teus olhos parecem distantes do milagre, há uma promessa para você. Pergunta: qual é? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Para aqueles que esperam no Senhor. Não, eu vou melhorar. Não é possível. Meu irmão, nessas horas era para estar gente pendurado naquelas luzinhas lá do teto agora, voando. Eu acabei de dar uma palavra sobre você, dizendo que para aqueles que confiam existe uma promessa inabalável. Então, aumenta a pressão, fala, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fala, você não vai celebrar, você vai voar da cadeira agora. Avisa, já avisa. Porque às vezes tem alguém cansado perto de você que nem tá falando mais nada contigo, mas fala, é pra você. Sacode e fala, é pra você, Deus vai falar com você agora. Talvez é lindo. Talvez você confia no Senhor, talvez você espera nele, mas porque demorou muito para acontecer, você está cansado. Os conselhos errados estão dominando a tua volta, dizendo, não vai dar, para de crer, desiste de orar, o milagre não vai chegar, ele não vai fazer. Mas se você crê, se você continua confiando, se você continua crendo, há uma promessa de Deus sobre você. Qual é a promessa? Pergunta qual é a promessa? Isaías capítulo 40, verso 31. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão como asas de águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não irão desfalecer. Ei, lindo. O Senhor hoje renova a tua força, o Senhor hoje renova a tua fé, o Senhor hoje renova a tua coragem. E mesmo que dizem que não é possível, lembre-se, para Deus e de repente estão dizendo que existem coisas que a gente não pode orar mais. E de repente estão dizendo que algumas enfermidades Deus não tem o poder de curar, que é melhor aceitarmos o diagnóstico e seguirmos em frente. Mas eu estou aqui, meu lindo, em 2025 para você, para dizer que o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda faz no nosso tempo e na nossa geração. Aonde está a sua confiança? Vou perguntar de novo. Aonde está a sua confiança? Então por ele se levante. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças,
correrão e não se cansarão, voarão como asas como águia. Oh meu Deus do céu, que imagem poderosa, lindo. Não importa absolutamente nada. Quem crê no Deus do impossível se move no mundo que não é lógico para aqueles que não creem, até o dia que o impossível vire testemunho. E eu vou te falar, lindo, eu tenho 34 anos e eu já vi o impossível virar testemunho milhares de vezes. Eu errei, me equivoquei sobre algo. A mãe do garotinho não falou sobre o autismo dele, mas sobre um diagnóstico de epilepsia. E quando essa mensagem for ao ar, ela vai ter refeito o exame novamente. E eu quero declarar no nome de Jesus que quando essa mensagem for ao ar, uma mãe em Joinville terá um diagnóstico novo sobre o filho dela. Jesus, nós declaramos agora saúde completa sobre a vida daquele garoto do Ravi. Jesus, nós oramos agora que nenhum diagnóstico terá o poder para paralisar a história desse menino, Jesus. Se disseram que ele não iria falar e agora ele está falando, eu quero declarar que a epilepsia não haverá mais e que o cérebro dele estará perfeito e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você que está em casa e é para você que está aqui. Nós só confiamos no Deus que entregamos o nosso coração. Meu convite para você é para que nós terminamos esta palavra com uma entrega total sua, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Reconhecer que você é amado por Ele e que Ele é o seu único, legítimo, suficiente Salvador. Talvez até então a sua fé nunca esteve completa, porque você nunca se entregou de fato a Ele. Esse convite é para você. Para você que talvez já viveu coisas lindas com Jesus, mas foi embora, porque cansou de esperar. Mas hoje o Senhor renova as suas forças, mas você precisa voltar para Ele hoje. E 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão é sim, você quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Ele hoje, no 3 você levante a sua mão. 1, 2 3. Você tomou a decisão na sua casa, onde você estiver, deixa nos comentários que você tomou essa decisão e nós vamos orar. E dessa maneira, nós estamos no novo ano, um novo tempo, uma nova estação, e a nossa confiança está nele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador,
perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve meu nome